Hoje, quero traçar um paralelo entre tristeza e felicidade. Por isso, separei alguns pensamentos para refletirmos a respeito. O estadista americano Abraham Lincoln já dizia: ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história. Augusto Cury, psiquiatra e escritor brasileiro, lembra que, sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. A saudosa poetisa brasileira Cora Coralina nos ensina que, mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir. Se analisarmos a sabedoria intrínseca nessas mensagens, concluiremos que, por mais difíceis e tristes que sejam alguns momentos, precisamos nos manter confiantes e perseverantes para manter viva a felicidade dentro de nossos corações. Há no Brasil um exército revolucionário nos moldes das Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, quiçá mais perigoso. Enquanto as incautas, ingênuas e desatentas autoridades se omitem e prevaricam dentro de suas funções, enfiados em seus ternos e gravatas regradas pela moda do primeiro mundo, assistindo a banda passar, tocando a melodia de uma escandalosa e incalculável corrupção. Esse exército paralelo comanda a segurança dos comunistas sediados no Brasil. Deixaram a semente nascer e crescer com paus e pedras. E, agora, esta semente monstruosa, MST, com o melhor armamento de combate, certamente pronto para agir em desfavor do Estado Democrático de Direito. Esta tragédia, tenham certeza, ceifará muitas vidas da sociedade brasileira, do povo, alienados e indefesos. Marcará de forma indelével uma desenfreada guerra civil. Na qualidade de presidente da Fundação Evangélica Trindade, mantenedora da Rede Gospel de televisão, apresso-me em cumprimentar o casal Apóstolo Estevão Hernandes e Bispa Sônia pelo fato de terem alcançado sucesso incomparável na Marcha para Jesus, levada a efeito no dia 26 de maio de 2016, próximo passado. Por esta missão de fé, determinação, força e conscientização religiosa, externamos profundo respeito e admiração. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com o ensinamento de William Shakespeare. Nenhuma herança
é tão rica quanto a honestidade. Hoje vamos abordar dois temas que representam sérias consequências para a sociedade moderna: alienação parental e síndrome de Burnout, com a psicóloga Larissa Rodrigues, que também é psicanalista, especialista em terapia de casal, família e sexual. Formada pelo Instituto Paulista de Sexualidade e pelo Cefas de Campinas, possui larga experiência em sua atividade profissional. Seja bem-vinda, Larissa. É um prazer muito grande estar aqui com você e conversarmos sobre esse assunto que, afinal de contas, é um assunto pouco comentado como ciência, vamos dizer. Mas, na realidade, ele é bastante ativo, porque há esses conflitos que nós sabemos muito bem em todas as famílias, não é? Quer dizer, quase em todas as famílias. Então nós vamos explicar para o telespectador, porque aqui nós temos um objetivo, é conversar com o telespectador desse sentido, informar para ele a verdade e informar as técnicas de determinados assuntos. Então, esse é um assunto, como eu disse inicialmente, praticamente novo, que as pessoas não estão acostumadas a conversar. E você, que é uma brilhante profissional no assunto, tenho certeza absoluta que vai nos confortar nesta parte que eu acho importantíssima, tá bom, Larissa? Eu não dei tempo de você falar, fale agora. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar participando desse programa com o senhor. É uma imensa honra estar participando aqui no Direito e Justiça em Foco. É um imenso prazer. Muito bem, o prazer é nosso, Larissa. Você é uma pessoa que eu estava aguardando há muito tempo, como eu disse no início, né, para nós conversarmos sobre esse assunto maravilhoso. Eu já faço a primeira pergunta a você. Tá ok? Posso fazer? Pode. Que bom. Você é muito simpática, viu? Muito obrigada. E muito simpática. E olha, eu já vi na tela, você é muito bonita também. Muito obrigada, doutor. Bem, o que é alienação parental, em primeiro lugar? Em segundo lugar, e normalmente, quando isso acontece? Bom, primeiramente, a alienação parental é um processo que essa família passa quando o pai ou a mãe começa a interferir na formação psicológica dessa criança, quando ele começa a jogar um genitor contra o outro. A criança, a própria criança. A própria criança. Uhum. A mãe, por exemplo, joga a criança contra o pai. E o pai também pode jogar esta criança contra esta mãe. Sim, sim. Entendeu? Sim, mas aí então nasce um conflito, né? Sim. E esse conflito, ele pode ser dissipado de que maneira? Esse conflito, primeiramente, tem que ser dissipado por uma conscientização destes pais de tudo que se passa para esta criança, todo o sofrimento psicológico, todas as consequências que vão ter ao longo desta vida desta criança. Sim. Porque a criança que é apaixonada por aquele pai, que é apaixonada por aquela mãe, escuta do outro genitor somente coisas ruins, que a pessoa não o ama, que o pai não o ama, ou que a mãe. Então a criança acaba tendo grandes consequências. Mas respondendo à pergunta do senhor, alienação parental, então é um... Quando é que ela acontece? Quando isto acontece, né? Uhum. Esta colocação da família, onde acaba tendo graves consequências para o desenvolvimento desta família, desta criança, como um todo. É normal esse conflito entre uma família composta pelo casal, obviamente, e por uma criança que sozinha, por exemplo? Independente se a criança for sozinha ou tiver outros irmãos, é natural, é normal que isto aconteça, e não natural, quando há um processo de divórcio, e normalmente processo de divórcio traumático, né? Sim. Quando um dos pares deste casal se sente agredido, fragilizado, quando tem algum rompimento de vínculo, é mais comum quando há traição. Uhum. Aí o outro genitor que se sentiu ofendido, ele então começa, não no nível consciente, mas até de uma forma um pouquinho inconsciente, Sim. a agir nesta criança
Mas a intenção não é agredir a criança, a intenção é agredir ao genitor Claro. por meio desta criança. Claro. Entendeu? É agredir o pai ou a mãe. Se for o homem, agredir a mãe. Se for a mãe, agredir o pai. Através da criança. Isso. Agora, quando é que uma criança consegue despertar essa conscientização? Muitas vezes a criança não repara que está acontecendo isto com ela. Quando ela tem um vínculo muito forte, por exemplo, com este pai, normalmente as crianças ficam mais com as mães, né? Então, quando essa criança tem um vínculo muito forte com esse pai, ela acaba não desenvolvendo isto, ela acaba não percebendo tanto a alienação parental, porque o vínculo com esse genitor é tão forte Sim. que, por mais que essa agressão materna esteja acontecendo, a criança acaba não sofrendo. Só que temos um problema, quando este vínculo não é tão forte entre a criança e o pai ou a mãe, a criança começa a desenvolver vários mecanismos de repulsa contra esse genitor, devido a todas as colocações maternas ou paternas. Sim, isso ocorre tanto ao pai quanto à mãe, não é verdade? Essa repulsa que você diz. Diante do conflito gerado entre o casal, se, por exemplo, se for uma separação litigiosa, não é? Onde há problemas de destaque e que a criança absorve esse litígio, ou Larissa, ou você acha que ele não, a criança custa a percepção desse problema? Todo o processo de divórcio Sim. é traumático para essa criança. Todo o processo de divórcio é traumático. O que a gente sempre pede para que os pais façam é que tentem diminuir os traumas para esta criança. É comum que a criança se sinta culpada por esse processo de divórcio. Muitas vezes ela se coloca como objeto de culpa. A criança. A criança, mesmo que os pais não digam isso para ela se coloca, infelizmente, como objeto de culpa deste divórcio. Sim. Então, existem muitas fantasias na cabeça dessa criança quando vê esta separação. Sim. Né? E o processo de assimilação depende de criança para criança do processo de resiliência Sim, que ela resiliência. tem. Você tocou num ponto importantíssimo. A resiliência é importantíssimo. Pode Se for continuar, uma desculpa. criança que tem uma resiliência, que já aprendeu a ter uma resiliência um pouco maior, a gente fala uma criança mais resiliente, ela vai, por mais que ela perceba essa situação, ela vai conseguir facilmente superar isso. Mas se for, infelizmente, uma criança mais fragilizada, mais debilitada, mais dependente, que não é tão resiliente a isso, ela vai sofrer muito mais, vai assimilar muito, vai entrar em grande sofrimento, em grande angústia psíquica, graças a este divórcio e a esse processo de alienação parental. Eu vou fazer uma pergunta paralela e depois nós voltamos diretamente a esse assunto. Eu queria saber de você o seguinte, paralela, mas dentro do tema. Eu queria saber de você o seguinte, Larissa. Eu sou um homem experiente, eu já tenho bastante tempo de vida, vamos chamar assim. Antigamente, a nossa geração era uma geração que eu posso dizer um pouco reprimida, porque nós tínhamos tabus. Não é? Então, nós tínhamos que falar com pessoas, mas sabíamos que nós tínhamos tabus. Muito bem. As gerações que se seguiram, não é? Também. Agora, de 2 décadas para cá, eu observo que as gerações passaram a tomar um outro vulto dentro da evolução sistemática da natureza. Eu queria que você falasse sobre isso. Se eu estou errado, se eu estou certo, se havia uma repressão, e se antigamente, na minha época, não existia essa alienação parental, não é? Porque nós nos conformávamos com isto e nós éramos educados sobre um regime não austero, sobre um regime normal, mas um pouco mais sério. Mais rígido. Mas um pouquinho mais sério do que a educação de hoje.
A educação odierna, me parece que ela tem um pouco de culpa, porque a criança pode fazer tudo. Na minha época, a criança não fazia tudo, não. E assim por diante. Gostaria que você falasse sobre isso. Na minha época também bastava um olhar do meu pai, que eu já sabia muito bem o comportamento que podia, o que não podia fazer. O que tem acontecido é que, de fato, antes, a formação desta criança, os limites destas crianças eram muito mais pontuais. A criança, o infante, sabia exatamente o que podia e o que não podia fazer. Hoje, o que tem acontecido é uma libertinagem muito grande, onde este infante pode tudo, onde ela, se quiser dar um tapa no pai, dá um tapa no pai, e este pai muitas vezes não se coloca, não coloca um limite. Dentro da área da psicologia, da psicanálise, a gente fala muito de um processo de castração. Sim. Que eu reparo que não está acontecendo mais este processo de castração como o Freud colocava. Era algo muito mais pontual. Hoje, o papel do pai não é mais aquele papel de impor limites na vida desta criança. Antes, a mãe era a genitora, era a protetora, e o pai vinha e colocava esse limite. Sim. O patriarcado, você disse. Patriarcado, para começar esse processo de formação dessa identidade desta criança. Hoje, o que tem acontecido é essa ausência de limite para estas crianças, né? E aí eu pergunto para todos, como vão ser estas crianças de hoje que não tem limite? Essa criança que quando quer algo, simplesmente quer, e os pais vêm prontamente e a agradam, a presenteiam e tudo mais. Mais pra frente, quando essa criança, que já não for mais criança, quiser um automóvel e não puder, o que ela vai fazer? Eu posso entender, então, que você está nos dando exemplos de alienação, né? Com essas suas colocações, não é? Eu achei interessantíssimo, porque os próprios pais não observam isso. Não é? Às vezes, eu sou muito tranquilo nesta parte, e a gente consegue extrair de certos casais os problemas que eles têm, inclusive de uma conciliação na área da família, a gente percebe esse tipo de coisa, que não há regras. Não há regras. Mesmo numa liberdade do casal, não é? Que o casal tem que ter a sua liberdade. O amor, inclusive, ele é um segmento, não é, da liberdade entre a composição do homem e a mulher, não é? E, naturalmente, depois vem a criança. Eu acho que, não sei, você me corrige se eu estiver errado, essa desestabilização do amor, da liberdade, ela sofre alguma influência no nascimento dos filhos? O que eu tenho reparado é uma falta de objetivo familiar. Não se tem mais o objetivo que tinha antes. A família esquece de colocar um objetivo para ela. E como fica, então, esta criança que já nasce em um ambiente totalmente hostil, desestruturado e sem um objetivo? Quando a gente tem um objetivo, por exemplo, ir de uma cidade a outra, de Campinas a São Paulo. Meu objetivo, eu sou de Campinas, quero chegar a São Paulo. Posso pegar em Anguera ou a Bandeirantes e chego rapidamente ali. Mas, em um ato imprudente, eu posso ir para os Estados Unidos, pegar um avião e voltar para São Paulo. O processo vai demorar muito mais. Sim. O gasto psíquico, econômico, vai ser muito maior. Vai ser uma viagem totalmente desorganizada e desestruturada. E, infelizmente, é isso que tem acontecido com as nossas crianças. Ao invés deste casal ter um objetivo claro, seja ele qual for, na ausência deste objetivo, eles não sabem o que fazer, nem com eles e muito menos com esta criança.
Então, em 2014, teve uma pesquisa do IBGE que Sim. nos últimos 10 anos a taxa de divórcio aumentou em 160% aqui no Brasil. E o ano passado teve uma pesquisa falando que o Brasil é o primeiro país em número de divórcios do mundo. Sim. Não temos objetivo neste casamento, não temos um foco, não temos uma família estruturada e organizada. Muitas vezes porque este próprio casal não teve isto na sua própria família. Sim. É uma decorrência, né? É uma decorrência. Sim. Mas eu queria que você me dissesse o seguinte, porque eu tenho uma pergunta a fazer logo após esta, que é de um significado, na minha visão, altamente relevante. Então, quer dizer que hoje, esta moçada que está aí, eles casam por casar? Muitas vezes, Olha eles só. casam, voltando de novo para esse objetivo. Hoje, por que se casa? Qual é o motivo deste casamento? Porque não é por sexo, porque hoje o sexo praticamente está mais aberto, não é? Porque as pessoas saem, elas têm liberdade de escolher o seu parceiro, né? Uhum. Não é verdade? Não há necessidade. Então não é o sexo que compõe esta união. Uhum. Podemos dizer assim, não? Sim. Hoje, o sexo já não é mais como era, aquele tabu onde não podia ter relação sexual antes do casamento. Certo. Onde as pessoas casavam rapidamente para se esconder uma gestação. Sim. Né? Hoje, não tem um porquê as pessoas casarem, eles estão casando, as pessoas muitas vezes casam sem um foco, sem um propósito. O que eu tenho muito reparado é que muitos jovens estão casando num processo de sair de casa, almejando uma independência, e acabam tendo um casamento sem uma estrutura. Sim. E quando se precisa desta estrutura, o casamento se rompe. Porque não há uma estrutura. Quer dizer, então o que você está me colocando é que hoje mais facilmente há uma ruptura de um matrimônio do que antigamente. Essa é a comparação que a gente pode fazer? Sim, essa é a comparação, inclusive pelos dados do IBGE. Mesmo com os tabus que nós tínhamos, não é? Esses, pelo que você está me dizendo, eu passo a entender que esses tabus foram os alicerces, não é? De uma construção para a longevidade do casamento. Da minha época, vamos dizer, não é tão longe. Quer dizer que atualmente a coisa tem uma outra conotação. Bem, mas então o convívio familiar é um direito fundamental da criança, é isso? Sim. O direito do convívio familiar, pelo ECA, é um direito da criança, porque a criança está em formação a nível psíquico, a nível moral, e ela tem o direito do convívio com esta família. Sim. O que tem acontecido é que hoje, tanto as crianças quanto os casais, eles estão vivendo simplesmente pelo princípio do prazer. E eles não vivem mais pelo princípio da realidade. Por isso, tanto o processo de angústia, tanto o processo de depressão. Porque quando a realidade se impõe, ela realmente se impõe. Sim. E aquela pessoa que vivia somente no princípio de realidade, Sim. se vê totalmente perdida, né? E esta realidade não tem como ter meia realidade, ela simplesmente se impõe. Né? Muito bem, então, muito bem. Ela é o ponto de equilíbrio, podemos dizer, entre a relação do casal. É isso? Sim. É o ponto de equilíbrio. Muito bem. Eu queria agora fazer uma seguinte pergunta a você. Quais são, então, as consequências da alienação parental para a criança, especificamente para a criança?
Porque nós já conversamos bastante para que a gente agora possa dar uma explicação ao telespectador sobre estas consequências. A consequência, eu quero chegar até o ponto de um avanço na própria independência mental da criança com o objetivo de praticar atos lesivos, não é? Atos lesivos à constituição da família. Porque eu digo como atos lesivos, está certo que desde que o mundo é mundo, nós sabemos que a individualidade dos crimes, elas se complementam dentro de uma família, não é? Desde Abel e Caim, não é? Uhum. Muito bem. Mas eu gostaria que você, então, me explicasse quais essas consequências. As consequências para a criança podem ser inúmeras e dependem do processo de resiliência desse infante. Sim. Isso pode ser desde ódio. Infante, olha que bonita, você tocou num termo que não se usa hoje, meu Deus do céu. Eu digo, não, eu acho elegante, não é? Olha aí, caro telespectador, infante. Então, infante me faz lembrar da época do Dom Pedro, o infante. Me lembro, então, quando você lê Inês de Castro, uhum. Esse termo ele é consequente até o final da história. Bom, é um parênteses que eu fiz, porque a gente tem que fazer essas colocações quando a gente conversa com alguém inteligente, como é a doutora Larissa, e ela me traz recordações mesmo da literatura. Isso é muito importante. Muito bem, Larissa, desculpa, continue, por favor. Então, as consequências para este infante... Bonito, ótimo. Vai desde o ódio ao genitor, né, ao pai ou à mãe, ao que sofre com estas agressões. Ele pode chegar a ter um processo de repulsa. A criança pode ver o genitor e chorar porque não quer ir com ele. Não quer ir com este... Você diz isso numa separação. Em um processo de separação. Sim, processo de separação. Em um processo de separação. Quando aos momentos de visita, essa criança pode não querer ir com ele junto, acompanhando. Sim, para aquelas visitas normais semanais ou quinzenais, né? Isso. Dentre várias outras coisas e consequências psicológicas podem acontecer. Um fato muito importante, muito pontual, é que esta pessoa em desenvolvimento pode fazer isto com teus próprios filhos, com tua própria linhagem. Sim. Sem ao menos perceber. Sim. Simplesmente porque foi o que ela aprendeu. Sim. O comportamento que ela aprendeu, então, sem perceber, ela acaba transmitindo isso. E aí a alienação parental passa a ser algo transgeracional. Muitas vezes a gente nem sabe qual foi o início pontual dela. Quero deixar bem claro aqui que no judiciário, óbvio, nós temos magistrados excelentes que tratam desta parte da família, não é? Uhum. Porque é uma parte muito importante, muito importante. Saber o juiz de primeiro grau ou de segundo grau, saber exatamente tomar uma decisão mais perto da realidade para a criança e não para o casal. Por quê? Alienação parental, na minha visão, é a consequência inevitável de uma destruição da criança se não for bem aplicado. Ou seja, se um dos cônjuges, durante o litígio, forçarem uma situação para obter uma vantagem para eles e não para a criança. E a sensibilidade do magistrado aparece nesse momento, saber a quem entregar a criança para ter uma vida saudável. Me parece que é isto, não é? É isso. E nesse momento, o magistrado deve sim recorrer a um psicólogo, a um assistente social, para que possa fazer um processo de peritagem, para possa aplicar os testes, fazer um processo de observação. A criança
é uma pessoa que não tem uma locução muito boa. Então a gente usa muito nesses processos Sim, o desenho. A consciência da criança ela está naturalmente balanceada, né? Porque ela não tem uma consciência certa, definida, não é? Definida. Ela está ainda em evolução. Muito Sim, bem. então aí o psicólogo tem os materiais necessários para estar fazendo esse diagnóstico de forma Muito bem. Então correta. esse diagnóstico é feito dessa forma, não é? Sim. Você acha interessante, então, que o magistrado, aquele que vai definir a vida de uma criança, não a vida do casal, é isso que nós precisamos deixar bem claro, porque o casal não tem nenhuma importância nesta parte. O importante é a criança. E os magistrados, eles têm que observar exatamente aquilo que você acaba de nos dizer, ter sempre ao seu lado alguém que conheça esta matéria. E eu posso lhe garantir, pelo menos aqui no estado de São Paulo, acontece isso. Nós temos magistrados altamente conscientes, altamente intelectualizados nesse sentido. Magistrado da família, eu digo, porque essa é a especialidade. Muito bem, eu queria que você então, bom, nós falamos sobre o diagnóstico, não é? E também o Estado pode intervir nessa situação? Sim, estávamos falando dos magistrados. Sim. Então, quando há esse processo de alienação... Sim, o Estado pode intervir nessa situação? Ele deve intervir nessa situação, para o desenvolvimento desta criança. Se não intervir, as consequências serão inevitáveis. Nós temos que deixar bem claro aqui ao telespectador que a função do Estado, ou do Estado juiz, no caso, é a intervenção para o bem da criança e não para o bem do casal, de um ou de outro. Eu estou repetindo aquilo que nós já conversamos, porque isso precisa ficar bem certo, que a alienação é proveniente desse estado, na minha visão, no estado da mulher, do estado do homem, os cônjuges que se degladiam, não é, para obterem as vantagens que acham que devem ter e não se preocupam com aquela criança que está num estado letárgico, não é, sem poder, naturalmente, ter a sua palavra. E quando tem a sua palavra, é uma palavra que não tem uma consciência definida. É isso, doutora? É isso. Me ajuda, por favor. Muitas vezes a palavra da criança é um desenho, é uma colocação, é um gesto. Sim. E nos processos de divórcio, muitas vezes os pais não estão realmente preocupados com essa infante. Estão preocupados com o seu próprio ego, com quem vai ficar com essa criança. É isto. E exatamente também a divisão de bens, né? Assim como a divisão de bens. Muito bem, e doutor. a criança passa a ser um bem. Bom, então nós podemos definir aqui que o Estado tem que intervir e resolver o problema de uma forma a dar uma tranquilidade para a continuação do desenvolvimento daquela criança para que não sofra problemas posteriores. Que esses problemas, então, terão consequências inevitáveis. É isto? É isso. Tá bom. Muito bem. Doutor, agora vamos passar para o segundo tema. O que é síndrome de Burnout? Síndrome de Burnout nada mais é do que um estresse profissional. O síndrome de Burnout, ele acontece, diferente da depressão, em um ambiente empresarial. Muito bem. Quando chega na segunda, a pessoa vem com aquele sentimento de hoje é segunda. Aquela sofrência com a segunda. E quando chega na sexta... Graças a Deus. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Quando a gente liga o jornal, sexta-feira de manhã, muitas vezes alguns repórteres é exatamente isso que falam. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Você acha que isso é prejudicial à sociedade? Extremamente prejudicial. A mídia hoje tem um poder de influência muito grande. Tem. E quando se coloca, graças a Deus, hoje é sexta-feira, está nada mais nada menos do que influenciando toda essa população a caminhar para a síndrome de Burnout.
Durante o sábado, o domingo, é aquele momento de prazer, de alegria, e chega durante a semana, a pessoa não quer ir trabalhar, acorda sem aquele ânimo, sem aquela vontade, não sabe nem para que tá indo trabalhar. E o serviço, ele acaba sendo nada mais, nada menos do que um processo financeiro para suprir esta família e não mais algo prazeroso. O prazeroso fica para depois, né? Fica para bem depois que não sabe quando. Não sabe quando. Mas telespectador, veja, a doutora Larissa fez uma colocação importantíssima, colocando nessa parte, né, como o Bourdieu, o sistema, o síndrome de Bourdieu. E eu acho que ela tem toda a razão, porque nós vemos isso na televisão, hoje é segunda-feira, quer dizer, como uma tristeza de ser segunda-feira. E quando chega na sexta-feira, graças a Deus, hoje é sexta-feira, meu Deus do céu, não é assim. Eu acho que nós temos que ter o prazer de trabalhar. Se nós estamos num ambiente de trabalho, esse ambiente de trabalho tem que ser o melhor. É o melhor, inclusive para reerguer, se possível, a empresa e ter uma prosperidade daquela empresa. Porque todos ganham com isto, não é? Ainda temos aquelas expressões. Hoje vou para a labuta, hoje eu vou para a guerra. Quando eu escuto isso, eu imagino alguém indo para a guerra? Não para o serviço. Então, o serviço, o trabalho, que teoricamente deveria ser algo prazeroso, vira um ambiente de guerra. Aqui você atribui a esses atos e essas ações praticadas pelas pessoas que, afinal de contas, deveriam dar o exemplo. O que você atribui? O processo... Será que é, por exemplo, uma infiltração de pessoas com ideologias ativistas, ideologias outras, para modificar um sistema objetivando uma vida mais tranquila? É muito mais fácil para o comércio sustentar uma vida baseada no princípio de prazer. Onde se eu quero ir para a praia hoje, eu vou hoje para a praia. Onde se eu quero um carro novo, eu vou hoje. Porque isso gera uma movimentação econômica muito maior. Sim, mas para você obter tudo isso, você precisa trabalhar. Aí está o princípio de realidade. Então. Neste momento, então, a pessoa que antes entra empolgada naquele serviço, toda feliz porque conseguiu aquele emprego, muitas vezes o primeiro emprego, começa a perceber algumas coisas, por exemplo, como a falta de autonomia dentro daquele emprego, onde tudo deve ser reportado a um superior. Muitos mecanismos ocorrem dentro desta empresa, onde a pessoa começa a ficar desestimulada e entrar, então, neste processo de síndrome de burnout. Sim. Mas hoje, a nível comercial, é muito melhor viver a nível econômico no princípio de prazer do que no princípio da realidade. Mas foi exatamente o que o doutor disse. Para a gente viver precisamos de dinheiro, precisamos trabalhar. Claro, e temos as férias. Para mim comprar esse instrumento, eu preciso trabalhar para poder ter dinheiro para comprar. Senão, como é que eu faço? Não, eu vou ficar sem o meu iPad. Todos usam o iPad, eu vejo o iPad, eu vou roubar? Não. Vou furtar? Não. Eu vou trabalhar. Sim. Mas você acha que isso acontece mais no Brasil ou no mundo inteiro? O que eu tenho reparado é que isso está acontecendo não somente aqui, mas como algo mais global. Não está sendo algo tão pontual. Mas você acha, por exemplo, que país de primeiro mundo acontece isto? Você acha que as pessoas que comandam, não é, a sociedade, o trabalho da sociedade, se deixam levar pela eloquência da futilidade? Isso nós teríamos que investigar mais pontualmente esses países de primeiro mundo. E eu vou lhe dizer, eu assisto sempre uma televisão italiana, a RAI.
e eu acompanho muito os programas de lá. Esses dias eu assisti um programa genial, maravilhoso, que dá um incentivo de vida, não é? De um tenor maravilhoso. Tenor que eu posso dizer aqui, não é? Que eu tenho uma admiração profunda por ele. Não é? Bocelli, Andrea Bocelli. E nesses dias a televisão italiana passou a vida do Bocelli. Ele é um cantor maravilhoso e a gente percebeu a dedicação que ele tem e tinha e teve durante o percurso da vida dele. E, naturalmente, ele é adorado pelos italianos. Não só pelos italianos. Mas eu percebo que, por exemplo, eu estou colocando aqui a Itália, eu percebo que lá não existe essa admoestação, vamos colocar esse nome, admoestação, não é? Na sequência da vida das pessoas. Lá há um incentivo do trabalho. Lá as pessoas trabalham normalmente. Eu nunca ouvi pela televisão da Itália uma sugestão de hoje é segunda-feira, vou ter que trabalhar, que preguiça. Graças a Deus que hoje é sexta-feira. Eu não ouvi. Ao contrário, lá há um incentivo às pessoas para trabalhar. O que você me diz disso? Será que nós temos que aprender com as pessoas, afinal de contas, os países mais adiantados? Eu vou te responder. Eu acho que sim, porque lá é que está a nossa programação de vida. E você, o que acha? Tenho certeza que ainda temos muito o que aprender com todos. Porque viver nesta cultura de hoje é sexta não vai levar o nosso país para algum lugar muito saudável. Muito pelo contrário. Bom, eu tenho mais uma pergunta a fazer sobre nosso tema Síndrome de Burnout. Como é a sua evolução? Um único evento pode levar à síndrome dentro da empresa? Um único evento. Por exemplo, uma pessoa que diz, graças a Deus hoje é sexta-feira. Não é um único evento que leva uma pessoa a desenvolver esta síndrome. São uma decorrência de eventos que nos levam a esta síndrome. Sim. Como eu havia dito, tudo ter que reportar a um superior, não ter como ter autonomia, muitas regras. Então é uma soma, uma consequência de fatores que leva a esta síndrome. Mas esses são os sintomas? Não. Os sintomas podem ser desde falta de ar, dor de cabeça, dor nas costas, ansiedade, uma tristeza, um estado quase depressivo. Isso influencia no trabalho? Trabalhar, sim. Influencia no trabalho? Logicamente influencia no trabalho, porque uma pessoa que está passando por esta síndrome não vai produzir tanto quanto uma pessoa que não está produzindo. Sim. E, consequentemente, a lucratividade dessa empresa vai abaixar. Se a pessoa produzia 1000 peças por dia, certamente ela vai produzir 700, 600 peças por dia. Bom, então quer dizer que há um prejuízo. E para quem é esse prejuízo? Esse prejuízo, então, é tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Para a pessoa física, então, começa uma série de processos a nível psíquico. Sim. E para a empresa, uma série de prejuízos. Certo. Uma vez que onde há uma pessoa com a síndrome de Burnout, com certeza existem outras. Muito bem. E se já existe um caso numa empresa, você acha possível que possam existir outros? É claro que você disse que pode existir, não é? Sim. Quer dizer que então seria uma epidemia, não é? Se esses diretores não estiverem tendo uma gestão, uma boa gestão, provavelmente virará uma epidemia. Muito bem, minha querida amiga doutora Larissa Rodrigues, eu já estou encerrando o programa. Mas antes de encerrar o programa, eu queria que você assistisse um vídeo que eu tenho. Vamos assistir? Fazer uma boa monografia
é tão importante quanto passar em um concurso, pois reprovar na monografia, depois de anos de dedicação e investimento, é frustrante e resulta em perdas irreparáveis. Por isso, quando não souber o que fazer ou por onde começar o seu TCC, conte com o assessoramento acadêmico da SOS Monografia Jurídica. Ela possui profissionais da área de direito que atuam como professores orientadores particulares, orientando a elaboração de trabalhos acadêmicos, digitação, formatação ABNT, revisão ortográfica, leituras críticas e tudo que possa ser útil para o desenvolvimento da pesquisa em nível de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Portanto, não deixe de consultar a SOS Monografia Jurídica. Você me deu uma alegria muito grande, Larissa, porque hoje nós conversamos sobre família. E a família é a célula máter da sociedade. Sem a família não existe sociedade. Então, por isso que eu quero já agradecer antes de encerrar o programa. E vou agradecer mais na hora do encerramento. Eu quero aproveitar, então, para agradecer a você o livro que você me presenteou. Eu faço questão de mostrar aqui aos telespectadores. Dicas para aplicar os recursos disponíveis do coaching, mentoring e programação neurolinguística em prol do seu sucesso. Esse é um livro importantíssimo, caro telespectador, que você percebe pelo título, O Segredo do Sucesso. Muito obrigado, viu, Larissa, pela sua belíssima atenção. Eu, então, vou te oferecer o meu livro, inclusive a própria Quartier Latin, que foi a editora, pediu-me que eu entregasse a todos os convidados que vêm aqui nesse programa. Eu faço isto a você. Tá aqui? Obrigada. Bom. E também uma lembrancinha do meu programa. Tá ok? Por favor. Muito obrigada. Ótimo. Agora eu peço que você, por gentileza, apresente as suas considerações finais. Bom, mais uma vez, então, gostaria de agradecer ao senhor desembargador e falar para todos que tomem muita atenção com a família, com a criança. Como o senhor muito bem disse, esta família é a célula da nossa sociedade. E não podemos de forma nenhuma deixar essa célula morrer. E uma família desestruturada não tem como fazer com que o nosso país ande, com que o nosso país caminhe. E que todos fiquem muito atentos também à síndrome de Burnout. Porque as consequências de uma alienação parental, onde está muito presente no Brasil, e da síndrome de Burnout, que está virando quase algo midiático, vamos dizer assim, que a gente fique muito atento e que lute muito contra isso, para que tenhamos um desenvolvimento do país muito melhor do que já está. Muito estamos bem. Caminhando. E você sugere, então, que é educação, né? Educação. A faculdade. Você deve ter percebido nesse vídeo que nós assistimos que a minha preocupação é que os alunos aprendam muito bem o que é um TCC e com uma orientação segura, porque a orientação é tudo na vida, no meu modo de ver. E hoje em dia, antigamente nós éramos alunos, hoje em dia as faculdades mantêm pessoas como clientes. Então, há uma diferença muito grande. É por isso que eu fiz questão de apresentar esse vídeo, para que a gente fique mais ligado, não é, à cultura do nosso país. Ok? Encerro o programa de hoje com a citação de Steve Jobs. A única maneira de fazer um bom trabalho é amando o que você faz. Se você ainda não encontrou, continue procurando. Não se desespere. Assim como no amor, você saberá quando tiver encontrado.
Quero agradecer muito a doutora Larissa Rodrigues por prestar um serviço importantíssimo para a sociedade brasileira, não é? Ao trazer à tona temas tão relevantes e esclarecê-los de uma forma eficaz. Eu tenho que lhe agradecer muito por isso, viu, Larissa? Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Ma folie fait ton désespoir. Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu.